acredito eu, centenas de pessoas que já te falaram que isso é absurdo. Que a consciência não está associada a uma fisicalidade de um cérebro. Ela não é um subproduto do cérebro, pelo amor de Deus. Né? E incrível assim, que nós temos milhares de artigos científicos falando de experiência de quase morte. Sim, a gente tem evidências. Isso intriga a humanidade. Ontem eu fiz uma busca no PubMed, tem mais de 800 mil trabalhos publicados quando a gente coloca essa referência. É um mistério. Near Death Experience, de terem descrito coisas na sala cirúrgica em que, em teoria, eles não teriam como ter acesso àquilo tudo, porque estaria fora do campo de visão. E a gente simplesmente faz o quê? Anota isso no nosso caderno pessoal de anotações, guarda para conversar com pessoas, porque tem coisas que a ciência ainda não prova, mas a gente sabe que elas existem. Até da própria reencarnação. Mas isso tudo fica no fundo do baú, entendeu? Tem milhares, mas mesmo assim, pessoal... Então, quer dizer, isso é um dogma, gente. Isso é uma crença. Então, existe essa busca hoje em dia de criar uma teoria de tudo, que é o que o Stephen Hawking perseguia. Né? Essa teoria de tudo seria uma única teoria que explicasse qualquer fenômeno. Porque hoje a física ela funciona assim. Se é determinado fenômeno, eu uso física quântica. Se é determinado fenômeno, eu uso relatividade. E a gravidade quântica é uma teoria que busca também pacificar, né, essas duas partes da física. Criar uma teoria que funcione para qualquer tipo. A outra tentativa foi a teoria das cordas, vocês já devem ter ouvido falar, né? Também é uma tentativa de ser uma teoria de tudo também. A teoria das cordas, ela diz assim, que o que existe de menor no universo não é a partícula, não é o elétron, porque no modelo padrão, que é um modelo que existe na física de partículas, que é um modelo que tem esse monte de partícula aí, diz que tudo começa com partículas fundamentais. Inclusive, isso é a base desse paradigma do materialismo científico. Porque o materialismo científico, ele acredita assim, o mundo é matéria, então o que está na base do universo? As partículas fundamentais. Elas são a base. Daí elas se combinam, formam átomos, os átomos se combinam, formam moléculas, as moléculas se combinam, formam células, então vem de baixo para cima. É uma escala gradual. As células se combinam, aí dentre as células existem os neurônios, e por fim surge o cérebro, e como um resultado do cérebro surge a consciência. Tá, então isso aí digamos, é a física clássica. É a física clássica, porque aí eu te pergunto, tudo parte das partículas fundamentais. Física clássica não, é o paradigma do materialismo científico. E as partículas fundamentais vieram da onde? É um dogma, entendeu? É um dogma. Então é absurdo isso, né? Mas, enfim, esse é o modelo, né, que ainda impera nas universidades. Então é um materialismo científico. Que está associado à física clássica, ou não? Está associado à existência da matéria, né? Essa coisa assim, que a base é a matéria. E até a consciência é um subproduto da matéria, né? Até a consciência. Né? Então, quer dizer, a pessoa não acredita em vida após a morte. Um absurdo, né? Ela funciona, que é uma maravilha. Só que quando a gente chega nessa parte, gente, mas que mundo é esse que a física quântica descreve? Ninguém sabe, aí eles chamam de hard problem. É o problema difícil. Mas tem tudo a ver com a espiritualidade. Quando você vê o que o Buda falou, o que grandes mestres de qualquer tradição aí já falaram, você vê que a física quântica é isso que a física quântica está falando. Entende? Mas no meio acadêmico, como tem esse paradigma do materialismo científico, aquilo fica amarrado, sabe? Aquilo fica, né? E não anda. Tá, então vamos fazer um resumo aqui, só pra gente... Vamos ver se ele aprendeu. Pra gente, né, de tudo que a gente falou hoje, então, aqui já, tá? Já nesse começo aqui. Então, a gente começou do início, então, entendendo que o quantum, né, que a palavra quântica vem da divisão do menor quantidade possível de energia.
Aí a gente foi para luz, então a gente entende que a menor parte da luz é os fótons. Isso. Aí a gente foi para a dupla fenda, o experimento de dupla fenda, em que jogaram lá os elétrons entre duas fendas, obviamente, né, de uma divisória, e aí eles perceberam que o elétron se comporta tanto como partícula ou como onda, né? Uhum. E aí perceberam que depende do método de visualização, De observação. de observação do experimento, para ele ou se comportar como partícula ou onda. Isso. Aí chegamos à conclusão que ele é as duas coisas ao mesmo tempo, que Isso. muda é o observador. Aí dentro disso a gente depois foi para o gato de Schrödinger, que é um nome bonito, então que é todas as possibilidades coexistindo ao mesmo tempo, Uhum. e que aí quando você tem um observador, essas infinitas possibilidades elas colapsam em Isso. uma única alternativa. Isso. E aí você comentou de todas as tecnologias que a gente tem hoje. Algumas. Sim. Algumas poucas. Algumas por isso milhares que de falei. tecnologias que a gente tem no mundo e Aham. que já usam a física quântica. Então, vamos voltar um pouquinho, né? Quando o observador ele olha a onda, ele colapsa. Daí, vamos pensar o seguinte: a nossa mente, né? Nossa consciência, digamos assim, nós temos uma mente livre ou nós temos uma mente cheia de marcas mentais, cheia de crenças, né? Qual das duas nós temos? Nós temos essa mente já estreita, de certa forma, limitada. Né? E esse, inclusive, é um dos desafios da prática espiritual, justamente a gente expandir para essa consciência mais ampla. Né? Que é o despertar, né? Que é o despertar. Esse é o nome que funciona. Exatamente. Ou a expansão da consciência. Exato, O nome é perfeito. bem... Isso aí, tá. Então, nós, enquanto mentes colapsadas, nós vamos colapsar a onda realidade. de possibilidade, entendeu? Então, quem que enxergaria essa onda de possibilidade? Um ser iluminado, um Buda, Jesus Cristo, um mestre de qualquer tradição que despertou, que atingiu a iluminação. Então, eu vou falar do Buda porque é a história que eu conheço, né? Mas dizia-se, sim, que o Buda, quando ele ia dar um ensinamento para um discípulo, ele enxergava todo o karma, as infinitas possibilidades do discípulo. Ele não via, entendeu? Porque ele tinha a mente livre. Né? E o mundo é um espelho. A gente vê o que a gente consegue na limitação da mente que a gente tem. Então, o Buda enxergava no discípulo... As infinitas possibilidades. Então ele eu enxergo em você infinitas possibilidades, mas você não enxerga as suas infinitas possibilidades assim como eu enxergo. Não. A sua vida é muito mais estreita, no caso do discípulo dele, do que eu como mestre. Por isso que o mestre está nessa posição Fala de orientação. A coisa certa, exatamente. Entendeu? Porque o mestre, enxergando as infinitas possibilidades do discípulo, ele sabe até onde o discípulo pode chegar ou o que pode ser feito da própria vida, que o próprio discípulo não sabe, por conta da sua visão estreita, narrow, né? Estreita. Exatamente. Porque na história do Buda, tem relatos que ele chegava uma pessoa e ele dava um ensinamento. Chegava outra, ele dava um ensinamento contraditório àquele. Aí a pessoa falou, Buda, mas Aí ele falava, não, o ensinamento ele é como um remédio. Se você tá com dor no estômago, eu não vou te passar um remédio pro coração. Se eu vou passar remédio pro coração, quem tá com problema de coração, dor no estômago para quem tá com dor no estômago. Né? Porque ele enxergava essas infinitas possibilidades. Então, como que nós vamos enxergar essas infinitas possibilidades? Quando despertarmos. Então, aqui não adianta fazer experimento, não adianta colocar, sabe? Mas os físicos não abrem o olho para isso, né? E o despertar é exatamente isso, que a gente fala muito da quebra da Matrix. Exatamente. Né? Então, é você desconstruir essa realidade que é imposta a todos nós, todos os dias, pela mídia, por política, por essa realidade maçante. Que busca nos aprisionar, porque pro capitalismo a gente precisa consumir. Isso. E pra gente consumir, a gente tem que se achar fraco, se achar precisando disso, precisando daquilo. A gente tem que precisar de uma bolsa da Louis Vuitton para ser feliz. Não é? Ou de um carro maravilhoso. Um carro gigantesco, super ultra turbo. Pois é.
com Se a, milhares se a de gente se cilindradas. ilumina, acabou. É. Acabou. É bem isso mesmo. A maneira que o mundo funciona, né? É, a gente começa a desconstruir o mundo para construir a nós mesmos. Ah, isso aí, eu É, gostei. que bonito. Gostei.